Agradeço a minha oportunidade, passo a palavra para o pastor. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus, amém, abençoe a tua vida, amém, e a tua família. Amém. No nome de Jesus. Deus é bom, Ele te ama. Amém. Todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Bastante gente faltando. Chuva, batismo. O ônibus não veio também da linha, mas Deus está conosco, amém? Amém. Parece que o Zaqueu queria falar alguma coisinha também, Zé? Consegue falar em 2, 3 minutinhos? Vem aqui, tá? O Zaqueu pensou que ia. Graças a Deus, irmãos. Amém. Pela testemunha aqui, eu estava me dizendo, pelo médico, estava meio desenganado. O médico deu pouca esperança para mim e falou que estava com um problema no coração, que estava com 31% só de funcionamento do coração. Aí eu resolvi procurar um médico lá em Espírito Santo, né? E o médico lá olhou o exame e falou que o médico aqui estava certo. Mas só que tinha que fazer uma ressonância para saber como é que estava no coração. Aí fizeram uma ressonância, levei lá e o médico falou que nós estávamos em oração, pedindo oração para todos da igreja, né? Amigos meus, irmãos da igreja, os irmãos aqui também que oraram. Eu agradeço muito meus irmãos que oraram por mim. E quando o médico abriu a ressonância lá, ele falou assim, ó, é uma boa notícia. E você ia ter que colocar um aparelho de 85 a 120 mil reais. E não faz pelo SUS, é tudo pelo fundo. Mas isso é uma boa notícia. A seu coração voltou a funcionar normal, 45%, né? 45%, e sendo 45%, não precisa colocar o aparelho, né? E o remédio não vou te dar remédio nenhum, só você vai tomar esse que o médico passou lá de Rondônia, está no caminho certo, o médico lá é bom. Só que você pode ir embora e continuar vivo. E daqui 6 meses você volta aqui para dar resultado para mim. Então, graças a Deus, a notícia é boa para mim e agradeço os irmãos por ter orado por mim. Eu acho que o médico falou que ele tem que beijar Laene 3 vezes por dia, 10 minutos cada beijo, que aí ativa o coração. Queridos, eu quero agradecer a todos que colaboraram, que trabalharam, que cooperaram no batismo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Alguns não estão aqui, mas eu queria ser grato, porque é muita coisa, é muita trabalheira, gente. Mas graças a Deus tem vocês para fazer essa obra acontecer, amém? Deus abençoe muito vocês. Eu queria convidar aqui os aniversariantes da semana. Vem aqui para a gente orar pela vida de vocês, abençoar, pedir a Deus para dar mais uns 80 anos. Se for sogra, é só mais 5, tá? Esse cara teve semana passada. Agora é mãe. Quer dizer, quero. Não pode toda semana vir aqui, né? Outra vez, Sérgio, aqui você fica 3 vezes. O que é casamento? Quantos anos? 30 anos. Beijando a mesma mulher, Sérgio? Hein? E a Bel está em 12 de hoje. Eu estou de aniversário. Já dá um jeito de falar. Sérgio, se você for voltar atrás e fazer tudo de novo, casar com a mesma mulher, você fala. Não mente, você me disse que é do inferno, hein? Hã? Sério mesmo? Eu não sei se é pior ir para o inferno ou encarar a vida depois, né? Quero convidar aqui os aniversários, os batizandos de hoje, aqueles que se tornam membros da igreja hoje, passaram pelo batismo, um povo bonito. Vem aqui para eu poder orar com vocês também. Os jovens, bonitos. Acho que era 8, 9, né?
Cidinha. Um milagre de uma Cidinha, hein? Menina. Jesus pegou a Cidinha na curva. Glória a Deus. Silesa, Vitor, Mateus, Anderson, deixa eu ver se eu sei o nome, né? Emily, Yasmin, que Emily, quem foi com ele? Isabel, Natan e Cida, é isso mesmo? É isso mesmo, Cida? É? Cida? Fique bem, querido. Vamos abençoar esses queridos aqui em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor por cada pessoa que faz mais um ano de vida. Senhor, guarde, Senhor, o nome de Jesus. Esse casamento faz mais um ano, tem muitos outros anos para a glória do Teu santo nome, Pai. Deus, nós oramos por cada pessoa que passou pelo batismo hoje, nasceram de novo, glória seja dada ao Teu nome. Guarda cada um deles na Tua presença, Senhor. Livra eles de todo agente de Satanás, em nome de Jesus. Guarda cada um deles para a glória do Teu nome. Dê vida longa, em nome de Jesus, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, pedimos ao Senhor que conduza, oriente e seja com eles em nome de Jesus. Nós, como igreja do Deus vivo, abençoamos cada um deles pelo poderoso nome de Jesus, que assim seja, Pai, para a glória do Teu nome. Conduz eles no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Oramos, agradecemos e Te aplaudimos na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Muitos anos de vida na presença de Deus. Mas não senta não. Vamos ler Lucas capítulo 5. É poucos versículos, você serve de uma vez só, de uma vez por todas. Lucas capítulo 5, versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 5, versículo 1. Se você não tem Bíblia, você fala comigo. Eu vou te passar o contato de irmã para você comprar a Bíblia dela. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala ai de mim. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, apertar Jesus, tá? Para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, diga assim, toda noite. Toda noite. Amém. Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundaram tanto peixe. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Coloca a tua mão para cá, por favor, me ajuda a orar. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poderoso nome de Jesus, essa é a tua poderosa palavra, e pedimos que o teu poderoso Espírito Santo venha falar conosco em nome de Jesus. Deus, entra nesse ambiente com glória, com poder, manifesta-te nesse lugar, Pai. Traz paz ao nosso coração, tranquiliza a nossa mente, tira os fardos, os pesos, as canseiras, caia por terra no nome de Jesus. Toda ansiedade, arranca de nós, Pai. Faça a nossa alma aquietar-se na tua presença. Peço ao Senhor que venha mover-se nesse ambiente e falar conosco em nome de Jesus. Deus, dê norte para pessoas nesta noite, dê orientação para algumas pessoas nesta noite. E tudo que o Senhor fizer aqui, Deus, nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor. E tudo que é contrário, nós mandamos embora na autoridade do nome de Jesus. E te peço, cobre esse lugar com o teu sangue, Cristo. E que o Senhor envie anjos para cá, em nome de Jesus. Libera a tua palavra nesta noite, para a glória do teu nome. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, amado. Nosso tema: projetar sob a palavra de Deus. Amém? Projetar sob a palavra de Cristo. Versículo 2 que nós lemos, diz que a multidão apertava Jesus.
Jesus estava na beira do lago e o povo começou a chegar, Jesus foi se afastando, até que encostou os pés na água. E foi chegando mais gente, e ele observou que os discípulos estavam em 2 barcos, e os discípulos lavavam as redes. Marcos 1,19, que é o mesmo texto, né? Esse mesmo texto está em Lucas, Marcos e também em Mateus. Marcos 1,19 diz que Tiago e João consertavam as redes. Então eles faziam 2 coisas: consertavam as redes e lavavam as redes, depois de uma noite de trabalho sem ter feito nada, né? Versículo 3 diz que Jesus entrou no barco de Simão Pedro, pediu que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava o barco às multidões. Jesus pregava às multidões do barco de Pedro. O povo ia até a beirinha do lago, né? E aí Jesus pregava. Nós não sabemos quanto tempo, se foi meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, mas Jesus pregou maravilhosamente naquela manhã. Jesus pregou de uma forma muito poderosa, e nós não sabemos o que Jesus pregou. Se foi sobre peixe, se foi sobre baleia, se foi sobre a sua sogra, eu não sei, mas Jesus pregou. E depois que Jesus prega, a gente então descobre o que ele mandou fazer. A multidão ouvia Jesus pregar, mas Pedro também escutava, amém? A multidão estava escutando Jesus pregar, mas Pedro também estava escutando cada palavra do Senhor. Lucas capítulo 8, versículo 15, fala que a palavra é a semente, e a pessoa que recebe esta palavra com boa vontade, diz assim, Lucas 8,15: a semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Todo o segredo da minha vida e da tua vida está em ouvir a palavra de Deus, guardar esta palavra no coração, e quando Deus mandar, você liberar esta palavra através da tua boca. Nós não compreendemos isso, por isso que o crente não tem palavra no coração dele. O mais que ele tem é o Senhor e meu pastor, e nada me faltará, e nada mais, amado. Como que eu vou orar por cura se eu não tenho versículo de cura? Como que eu vou pedir um milagre financeiro para Deus para essa semana se não tem nada de versículo que me diz isso? Então, quando a pessoa escuta de bom coração, com boa vontade, as pessoas estão dentro da igreja, mas muitos do corpo, só está o corpo aqui, a mente não está, o espírito não está, porque a pessoa não está escutando o que o pastor está falando, ou o que Deus quer falar com a igreja. Por isso esse é um momento maravilhoso de você aquietar a tua alma, e quando a tua mente for lá para fora, você traz ela para cá. Eu vou escutar a palavra do meu Deus. Essa palavra, ela tem poder para redirecionar você, para mudar você, para dar um norte para a tua vida, para te prosperar, para fazer coisas grandes em ti e através de você, amém? Mas nem todos escutam a palavra de Jesus com boa vontade, amado. Tem gente que se passa 2 minutinhos, vai olhar o relógio, aqueles velhos, né, que usam esse relógio para baixo assim, né? Mas como que o tempo passa rápido, né? Eu não assisto bola, glória, futebol, não assisto, né? Glória a Deus. Estou liberto da televisão tem muitos anos, mais de 20 anos. Para mim é um trem que me faz falta, né? Sou liberto. Mas para quem gosta, e eu também não discordo de quem gosta, você gosta de cada um, de um joguinho de bola, 90 minutos passa rápido, passa. Sim ou não? Se o time ganhar então, é que foi maravilhoso. E para escutar a palavra de Deus, muitas vezes nós não temos paciência, e é na palavra que Deus quer dar direção para você nessa noite. Talvez você está se questionando: Deus, esse ano foi complicado, esse ano foi difícil, foi complexo o negócio, meu Deus, o que será de mim em 2026? Deus tem uma direção para você nessa noite, se você abrir o seu coração para escutar a palavra de Deus, certo? Naquele tempo de Jesus já tinha pessoas que não escutavam a palavra de Deus. Jesus pregando, Jesus é Deus, amado, imagina, pregava, mas boa parte não. Mas João 8,43 diz que Jesus perde a paciência com eles. Qual que é a razão de vocês não compreenderem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus estava pregando, tinha gente conversando, olhando o zap, cutucando o outro. Não faça isso dentro da igreja em nome de Jesus. Tem as mulheres doidas que eu estou pregando aqui, ela vai no rio do marido, é para ser rio. Aí daqui a pouco ela vai lá no. Ele vai no dedo, vai na costela, essa foi para você, viu? E fica aquele negócio, gente do céu, povo doido, eu não preciso fazer nada, mas é só deixar a palavra fazer, amém? Tem um casal que vem na igreja, isso aí a mulher contou para mim: pastor, nós saímos da igreja, nós estamos brigando já. Falei: que doidura é essa? Porque eu falei para ele: tudo que o pastor falou, você faz. Ele falou: tudo que ele falou também você faz.
Foi brigando até chegar em casa. Falei, gente, que coisa. Então, deixa o trem quieto. Pelo amor de Deus, você, mulher, sabe, conforme diz a palavra de Deus, fica quieta. Fecha essa boca sua. Só usa ela para beijar o marido só. Deixa a palavra falar. Amém? Marido não cutuca o rim da mulher, não. Deixa ela quietinha aí. Deus vai falar com ela. Certo? Amém? Diz assim para sua esposa ou para o seu marido: não me cutuca mais. Você está proibido. Amém? Tudo bem? Bina, escutou, Bina? Nosso tema para 2026, todo ano tem um tema que a gente trabalha nele durante o ano. O ano passado vocês lembram? Qual que era para esse ano? Alguém lembra? Isso. O último versículo lá de Malaquias capítulo 4 diz que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nossos filhos só vão se converter quando nós formos convertidos, irmão. Caso contrário, eles não se convertem. Amém? Mas nosso tema para esse ano de 2026 é ouvir e praticar a palavra de Deus. Não tem como dar errado se você escutar e praticar a palavra de Deus. Lá em Isaías 1,19, se não falha a memória aqui, diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor, o bem desta terra. É para mim e para você que crê em Deus. Mas você tem que ouvir a palavra de Deus. Se quiser e me ouvir. E o vídeo diz que se você não quiser, o machado vai comer do seu nome. É isso mesmo? É? Então queira ouvir a palavra de Deus. Ela tem um direcionamento da tua vida. Versículo 4, quando Jesus acaba de falar, de pregar para as multidões e para Pedro, disse a Simão Pedro: faze-te ao lado, vai lá para o meio. Vai lá para o meio. Para de ficar na beirada. Irmão, para de ficar na beirada com Deus. Vai um pouco mais. Você que olha aí 2 minutos por dia, começa a ir para 15, para 20, para 30, para 1 hora, vai para o largo, amém? Pare de ser superficial. Pare de ler um versículo aí fazendo macumba bíblica. Ó, prostituta de Israel, meu Deus, isso não foi para mim não, Senhor, né? Tem gente que faz essas coisas. Pegue a Bíblia de forma sistemática e lê ela. Começa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, vai no Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, vai ter o final, amém? Depois vai lá para o Novo Testamento, depois que você lê o Novo, vai mais fundo, irmão. Irmã, vai um pouco mais. Tem gente que não cresce, né, mano? Nem igual o rabo do cavalo, porque o rabo do cavalo cresce para baixo, né? Tem gente que estaciona, é um bebezinho espiritual. Ele se converteu, foi batizado há 5, 6, 10 anos atrás, mas não cresceu nada, não sabe nada, não teve experiência com Deus. Deus quer que tenhamos experiência com Ele, amém? Então, quando ele acabou de falar e pregar, disse a Pedro: Pedro, lance as vossas redes para pescar. Querido, nós precisamos ouvir a palavra para gerar fé no nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 17, que todo mundo sabe qual que é. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação. Tem umas traduções que dizem pela palavra de Deus. Se você não escuta a pregação, se você não lê a Bíblia, que é uma pregação escrita, e se você não fala daquilo que você leu e escutou, a sua fé não cresce. E a pessoa para receber qualquer coisa de Deus, ele tem que ter fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento do que se espera e a prova do que se não vê. Você não vê, mas você tem uma convicção muito grande: vai acontecer na minha vida e vai acontecer. Isso é fé, mas você tem que se expor à palavra de Deus para você ter fé no coração. Se Jesus tivesse mandado Pedro pescar antes de ter pregado, teria sido um fracasso, mano. A fé de Pedro estava zero, lá embaixo. Por isso que é necessário, quando você for orar por alguém, você fala a palavra de Deus antes. O nosso irmão Zaqueu, uma vez eu fui lá orar por ele, com as pedras no rio lá, e eu li uns versículos para ele antes. Falei: você não tem fé nenhuma agora. Comecei a ler a palavra, ativou a fé, nós oramos e o milagre aconteceu, amém? Então, se Jesus tivesse mandado: Pedro, você não pescou nada? Vai lá pescar, não teria nada, porque Pedro não tinha fé para nada. O resultado teria sido ruim. Pedro antes de ouvir Jesus, a sua fé era zero, cansado de trabalhar a noite inteira, sem resultado. Mano, quantos de vocês e eu já trabalhamos sem resultado nenhum? Eu instalava um negócio lá de 10, 12 mil, doidinho para receber o dinheiro, de repente dava um raio, queimava tudo, sabe? Queimava alguma coisa, tinha que trocar, tinha que ir lá, a gente era uma loucura.
Muitos de nós aconteceu isso, você trabalhar e não ver resultado. Pastor, a impressão que dá é que eu estou no mesmo lugar ali, né? Por que isso? Pedro estava assim, gente, só trabalhei a noite inteira, estou com as redes sujas, estou com as redes rasgadas, sem peixe nenhum no barco e com conta para pagar. O que vai ser de mim agora? Pedro estava assim, mas agora Pedro escuta a ordem de Cristo para voltar a pescar. Incrível que Pedro teve uma outra noite de fracasso. Lá em João capítulo 21, versículo 3, Jesus já estava ressuscitado, aparece para Pedro e vê Pedro lá no meio do mar, pescando. Filho, você pescou alguma coisa aí? Ele sem saber que era Jesus? Não. Isso no 21:3 diz que trabalhou a noite inteira e não pescou nada. No 21:5 e 6 diz que então Jesus lá da praia dá um comando: lance a rede à direita do barco que vocês vão pegar. Ele sem saber quem era, resolveu fazer e o trem deu certo, amém? Noite toda também sem pescar uma marinha, gente. Você imagina, eu sou como empregado, com barco para pagar, carnezinho de financiamento do barco para pagar, vencido, sem internet já, e não pescar nada. Alguns de nós já passamos por isso. Pastor, eu trabalhei um ano inteiro, eu não vi nada no final. Essa palavra é para você hoje, que você abriu o coração. No começo do ministério de Jesus, Pedro, André, Tiago e João trabalharam a noite inteira, pescaram nada. Depois de ressuscitado, também trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Amado, duas coisas podemos ver aqui. Os discípulos tiveram noites de fracasso. Muitos de nós não temos só uma noite. Muitos de nós temos uma história de fracasso. Pastor, tem 3 anos que a minha vida não anda. Pastor, tem 5 anos que meu casamento desengolou. Eu não sei o que aconteceu, porque o trem era bom e o trem ficou esquisito. Alguns de nós, mas não temos uma noite só para contar história ruim, não. Tem muita coisa para contar. Eu quero dizer que você é gente. Você não é pior do que ninguém se você tem história para contar. Eu quero pregar para você de um Jesus que muda histórias. História, porque história é coisa de Satanás, mas história Deus vai escrever na tua vida. Entrando e saindo na vida da pessoa do mundo. O que é isso, pastor? Você vai descobrir hoje? Por que será? Entrando e saindo. Pastor, fiz tanto projeto para 2025 que parece que deu errado, não sei o que aconteceu. Então, a primeira coisa, eles tiveram uma noite, 2 noites de fracasso. Segundo, as noites de fracasso dos discípulos foram mudadas por dias de milagres, quando escutaram a voz de Jesus e obedeceram. Todo fracasso da tua vida vai ser transformado em dias de milagres, quando você escutar a voz do Senhor e praticar aquilo que você escutar. Amado, eu dou conselho bom aqui, e o conselho não é meu, é da palavra de Deus. Hoje, conversando com a pessoa lá no batido, eu falei: cadê seu filho que eu sumiu? Pastor, ele distorce tudo que o senhor fala lá. Eu falei: mas o que eu falo? Eu falo que está na Bíblia. Eu não soube dizer. Eu falei: que loucura. E eu falo para você tratar bem a esposa, para você amar o seu esposo, para cuidar bem dos filhos, para não fazer compra, para você prosperar. Eu falo coisas que estão na palavra de Deus, amém? É como que o diabo distorce as coisas, amado. Eu estou pregando e ele está dizendo assim: eu não concordo. É o capeta falando na cabeça dessa pessoa. Se eu estou pregando uma besteira aqui, fala para mim, que eu vou me retratar, mano. Eu não sei tudo não, estou aprendendo. Eu sei pouquinho assim, ó, de Bíblia. Mas tem gente que não sabe nada e diz: pastor, está errado, eu não concordo. Por que não? Eu estou errado? Não, então vamos obedecer a palavra de Deus, certo? Amém? Pedro poderia não ter obedecido a Cristo por causa da lógica humana. Trabalhei a noite inteira, peguei nada, Jesus está mandando jogar rede de novo. Não jogar nada, não trabalhei para juntar essa rede aqui. Não sei se você já pescar já, que tem umas redes que dá trabalho, né? Tem que ir lá, que o trem vai embolando tudo, você tem que tudo dobrar direitinho. Quem sabe disso aqui? Né? Então, assim, aí não sabe como que era esse negócio, mas dava trabalho. Então, se Pedro fosse na lógica dele, ele não teria lançado as redes. Provérbios 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe na tua cabeça. A tua cabeça mente para você, ela te sabota, ela diz não vai dar certo quando o trem vai dar, e diz que vai dar quando não vai dar. Você tem um sabotador que está em cima dos seus ombros, que é a tua cabeça. Pedro poderia ter ido na lógica, mas ele não foi. Versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, só pau, galho, que estava lavando azeite, estava? E
cortada ainda, e consertando rede. É o que estava fazendo. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Amém? Ele só conseguiu obedecer ao comando de Jesus porque havia escutado a pregação de Jesus antes. Só por isso. Senão ele teria se estribado na cabeça dele. Jesus está ficando doido. Eu sou pescador velho, experiente. Eu nasci aqui nessa praia. Eu pesco desde os meus 5 anos de idade. E sei que o lago não está para peixe. Eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada. E Jesus está mandando lançar? É ruim. De noite eu não deu peixe. De dia com essa barulheira, né? Que tem gente que vai na beira do rio, conversa, conta história, né? Dá risada o tempo inteiro. Toninho e o Fábio não leva não, tá, gente? Ele chega na beira do rio, começa lá. Meu Deus, não fala nada aqui, né? Mas na beira do rio dá risada, vocês precisam de ver. Não leva não, porque os bichos somem tudo, né? Os lambarios, os piau desaparecem, viu? Tem que ficar quietinho, tem? Lá? Sim ou não? Mas não leva esses aí não, senão não pesca nada não. Então, ele só conseguiu obedecer ao Senhor porque se expôs à pregação de Jesus amado. Eu tinha uma pequena empresa e uma vez eu fui num culto tão desanimado. Era Falco, né? Depois foi Falcão, mas dentro da Falco, o pastor Roberto da Pinhel que estava pregando. E era um grandãozinho, né? Rapaz, que ele não pregou um texto de Isaías, mas Deus falou tão forte dentro de mim. Não para agora não, continua, insiste. E eu saí lá e falei, não vou parar, eu vou continuar. Amém? Deus tem poder para falar conosco, irmão, da direção da tua vida. Jesus deseja nessa noite ainda trazer orientações e comunicados para você lançar suas redes. Tem um 2026 de grandes pescarias para quem crê na palavra de Jesus. Vou repetir que só o diácono David e a diaconia Isabel para me ajudar que disseram amém. Mas 2026 vai ser um grande ano de milagre para você lançar muitas redes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Não diz que as redes romperam, mas que as redes estavam no limite delas. Isto fazendo. Quando entramos em ação, o milagre acontece. Jesus pode falar conosco hoje, no nosso coração. E quando falar, devemos agir. Isso é fé. A Bíblia diz que quase rompeu as redes. Não rasgou por quê? Porque haviam sido consertadas. Presta atenção nessa revelação de Deus para você. Se tivesse ido pescar com as redes rasgadas, e a Bíblia diz que estava consertando as redes, né, porque estavam rasgadas, teria desperdiçado os peixes tudo. Porque já tinha consertado, estava tudo inteirinho de novo. Eles foram pescar muito, a ponto de 2 barcos e as redes não se romperam porque foram consertadas. Tem coisa que precisa consertar na minha vida e na tua vida, talvez, para termos um 2026 diferente de 2025. Amém? Pega isso, amado. Tem um rapaz da igreja aqui que trabalha com instalação, né? E ele veio esse tempo na igreja e eu disse assim: melhore as suas ferramentas. Você que é um prestador de serviço, as parafusadeiras velhas, caiu dos pedaços. Ele foi lá no mercado dele, comprou um monte de trem, tudo, né? Os marteletes, umas furadeiras, umas lixadeiras brutas lá. Falou, pastor, agora eu estou no jeito. Amém, você está alinhando. Como é que você é um prestador de serviço e os seus trem não prestam, meu irmão? Só não capengando os trens pela metade aí, os pedaços. 2026 eu vou ter os melhores equipamentos. Deus só vai me dar eles em nome de Jesus. Amém. Você que presta serviço, arruma o uniforme C, bonito, limpinho, né? Pintura do Gustavo Dedelso, né? Imagina, calça, camisa, né? Botina no pé. Rapaz, esses caras top demais. Vou fechar só porque eles, né, impressionam. O mundo diz que a primeira impressão é a que fica. Não seria como que eles chegam, mas tem daí que vem de bermuda, mostrando as canelas, sandália, numa corrida de uma cor de outra, sabe? O cara diz, rapaz, não dá o serviço para esse cara, não, né? Amém? Melhora a tua prestação, meu irmão. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Então, 2026, assim como as redes foram consertadas e requeram grande quantidade de peixe, pode ser momento para consertarmos as nossas redes. O que é isso, pastor? Atitude. Para quando a bênção chegar, a gente não quer perder ela. Amém? Amém. Tudo bem? Eu sei que Deus está falando pelo menos para uma pessoa aqui. Amém. Deus promoverá oportunidades de grandes pescarias. Não estou falando de peixe não, mano. Presta atenção. Mas vamos consertar o que está estragado. Estamos atentos para nos apropriar de tudo o que Deus tem para nós em 2026.
Direção de Deus traz resultado na nossa vida em qualquer área. Lá em Romanos 8,14, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus você não pode ser guiado por você mesmo. Se você não tinha conta, não tinha levado prejuízo, não tinha tido rolo na família. Mas se você for guiado por Deus, tem coisas boas para acontecer na tua vida. Como que eu faço para descobrir, pastor, essa é a direção de Deus? Como? Orando, buscando a Deus. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando? Mas o povo de Deus não busca Deus não, amado. Quando ele era católico, rezava. Agora é crente, não ora não. Tem católico que reza mais do que o crente que ora. É incrível. O católico tem umas bolinhas lá, não tem lá? Umas bolinhas assim que vai para 10 minutos nessa, mais 10 minutos. Eu vou mais uma bolinha dessa para vocês. Uns textos, 2 horas de oração todo dia, nas bolinhas lá. Enquanto acabar as bolinhas, né? Não vai parar não. Precisamos orar, querido. Deus tem coisas boas para nós. Jeremias 29:11, se não falha a tua memória, diz assim: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês querem. O que você quer para a sua vida? É coisa ruim? É boa, não é? Deus quer isso para a tua vida? É isso mesmo? Glória a Deus. Então, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram encher ambos os barcos, a ponto quase irem a pique. Presta atenção, tem outra coisa de Deus para você aqui. O pior momento da vida do cristão não é quando está no deserto. Não é não. Não é quando está no vale não, que ele busca a Deus, ele pede oração, ele jejua, né? Ele se humilha diante de Deus. Agora, quando chega a bênção, é um perigo. Se Pedro tivesse retido a bênção só para ele, o que teria acontecido? O barco teria afundado nos peixes. Sim ou não? Porque se 2 quase que foi a pique, quase que afundou, imagine um só. Você tem que entender, você que é cristão, que quando a bênção chegar, não é só para você. Tem pessoas perto de você que estão com você a vida inteira, que nunca teve a oportunidade de ter nada. E quando Deus der algo para você, é para você honrar essa pessoa que está contigo. Pode ser a esposa, pode ser o marido, o filho, o pai, a mãe, que tanto fez por você. É hora de fazer algo em prol dessa pessoa, quando Deus abençoar a tua vida. Amém. A Bíblia diz que Deus nos enriquece em toda generosidade para enriquecer as pessoas, amado. Tem gente que é miserento, que é só para ele me dar. Se Pedro tivesse retido para ele a bênção só, ele teria fundado, ele e a bênção. O momento mais difícil para algumas pessoas é quando o milagre acontece. A pessoa fica arrogante. É sério, não sei se você observou. A pessoa está numa luta na prova e é humildezinho. Pastor, só é por mim. Vamos orar. Recebeu a bênção, nem olha para a cara do pastor mais. Porque não quero olhar para a cara de ninguém também não. Versículo 8 ao 10. Pedro e seus amigos ficaram possuídos de admiração. E Pedro diz aos pés de Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus lhe disse: não temas, doravante serás pescador de homens. Eu fui pesquisar o que é doravante. Eu sabia mais ou menos, mas não tinha certeza. Pode ser dito como daqui para frente você vai ser pescador de homem, ou daqui para o futuro você vai ser pescador de homens. Ou seja, Pedro passaria por um momento de transição na vida dele. E você tem que entender que talvez você está num momento de transição da sua vida, de pescador fracassado para um pescador de sucesso. Amém? Amém. Presta atenção, se liga aqui, pelo amor de Deus. Tem gente aqui que está em transição e não percebeu. Só sabe reclamar, murmurar, talvez até xingar e dizer assim: Deus, o que está acontecendo, Senhor? Isso é transição. Doravante quer dizer assim, para o futuro, não quer dizer exatamente naquele exato momento. Pedro teve 3 anos e meio de transição, de sair de um pescador fracassado até se tornar um pescador de homens abençoado e realizado em Deus. Então, quanto tempo faz que você está nesse perrengue, irmão? Ô irmã, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ser uma transição de Deus para a tua vida. E se você não entender isso, você murmura contra Deus, você diz até que servir a Deus não adianta nada. E você perde a bênção por falar demais. Vamos tentar entender isso aqui? A vida de Pedro, que era um pescador de peixes, uma pessoa que não estava bem, amado, para pescador de homem bem sucedido. Tempo mais ou menos de 3 anos e meio. Foi esse tempo do fracasso de Pedro, do sucesso de Pedro. Depois Jesus ressuscita, em Atos 2,41, Pedro, numa única pregação, deu 3 mil homens para Jesus. Presta atenção, o cara não pegava nem lambarem mais.
Uma pessoa que não tinha estudo, era um cara tosco, sem teologia. Ele começa a pregar e 3.000 homens se convertem em Jesus. Amém? Atos 4:4. Pedro volta a pregar e ganha mais 2.000 para Jesus. Era 3.000 para 5.000 homens. Um cara que era fracassado. Esse período de Pedro demorou 3 anos e meio. Deus está falando para alguém aqui, Helenice, mas vamos abra o teu coração em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abre o teu coração. É um período de transição de nossa vida que se nós não entendermos, a gente pira o cabeção lá. Aparentemente tudo é contra aquilo que a gente intenta fazer. Fica tranquilo, Deus está te conduzindo por algo que você ainda não entendeu. Isso se chama transição na tua vida. Nesse período de transição de Pedro, pode ser o nosso também. 3 anos e meio, dá para fazer muita coisa, não dá? Sim ou não? Sim. Se você chegar em casa, hoje ou amanhã, sentar e dizer para o seu amado ou para a sua amada, se você é casado, senão você pode fazer você sozinho. Só chama Jesus para sentar com você. Eu quero projetar o meu 2026. Você pode saber que coisas boas vão acontecer. Amém. O que, pastor? Organizar sua vida financeira, que é uma bagunça constante. Deus, eu vou colocar no papel aqui que eu vou resolver a minha vida financeira. E eu vou alinhar, 2026 eu vou alinhar a minha vida financeira. Amém. Pastor, mas eu vou ter que passar pelos meses. Vai. Eu passei anos para poder resolver a minha vida financeira. Mas dessa transição, se você querer, Deus ajuda você. Amém. Depois que você para de dever, ter o nome restrito, de ter cobrança fora de casa, você prospera. Você nem imagina o quanto. Tudo bem você aqui? Amém. Então pode ser um tempo de transição, de organizar as finanças, de tirar a sua CNH. Por que você não tira? Lá você mole, cabra. Vamos ir, banana. Tira essa CNH. Se você é homem, transforma ela para carreta, para onde, não sei para quê. Fica preparado, porque vai aparecer uma oportunidade boa para a tua vida. Tudo bem? Projeta para 2026 aqui. Você pode começar a pagar uma carta de crédito. Eu pago do meu carro R$390, amado. Eu não tenho dinheiro para comprar carro. Mas minha carta, né? Todo mês eu estou pagando lá o consórcio do Brasil. Então não você comprar lá não, você vai comprar qualquer pessoa. Mas tem como a gente sonhar, amém? Amém. Tem como projetar. Tudo bem, você está aqui? Amém. Você pode aprender novas profissões. Ah, pastor, eu estou tão cansado ganhando R$1.500 porque você não tem qualificação nenhuma. Aprenda a profissão para você. Você vai ganhar 5, 10, 20 mil reais. Amém. Vai ter que se qualificar. Em 2026 pode ser um período de transição de você sentar e projetar e decidir fazer isso. Sim ou não? Pode ser tempo de aprender uma língua, querido. Uma língua estrangeira. Aprender espanhol, inglês, sei lá, aquela que Deus vai poder usar na tua vida. Você pode começar uma faculdade. 3 anos e meio, ou quase 4 aí, dá para fazer a faculdade? Sim ou não? Mas você tem que projetar. Não pode ser bagunçado. Se você começa amanhã, não consegue pagar, daqui a 2 meses já tem que cancelar o treinar. Projeta, senta, conversa com Deus. Deus tem grandes expectativas com você. Mas você tem que botar na ponta da caneta aquilo que você projeta, aquilo que você sonha. Teve uma pessoa que fez uma listinha no final de dezembro do ano passado, e graças a Deus, Deus tem honrado quase tudo que a pessoa colocou lá. Pastor, o meu não aconteceu por quê? Porque talvez faltou uma falta de projeto. Mas se você projetar, Deus vai te abençoar. Amém. Se decidir seguir Jesus de fato, Ele irá te transicionar e certamente fará uma mudança grandiosa em nossas vidas, como fez na vida de Pedro. De pescador de peixe frustrado para um pescador de homens usado por Deus. Aleluia. Eu gosto de contar aqui na igreja, espero que você tenha paciência, do meu amigo Ivandro. Eu conto aqui na igreja, e para mim essa é uma missão de vida para mim, eu creio que seja para você também. Quando eu trabalhava com alarme e câmera, eu fui fazer venda lá no Buritis, isso há 25 anos atrás. E eu fiz alguns clientes lá, e esse homem já tinha uma loja pequenininha. Ele desceu lá as coisinhas, e eu coloquei um alarme para ele. E um cara bom, a esposa também, a pessoa muito alegre, fizemos amizade, eu ia tomar o chimarrão na casa dele. Trabalhava durante o dia, ele estava dizendo, a gente ia lá para tomar chimarrão. E um dia tomando chimarrão, ele disse para mim, Fábio, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Ele era prancheiro na serraria. Você sabe o que é esse negócio? Sabe o que é? Não é prancha de surf não, tá? Prancheiro é o que com as riponas dessa grossura assim, carrega nas costas. Alguém já viu isso aqui? Ou já carregou aqui? Alguém já carregou? Hã? Geraldo?
Rapaz, você desse tamanho, já carregou, homem? É bruto mesmo, velho. Menino. É umas riponas, mano. Três, né? Um cara, ele era prancheiro na serraria. Um dia ele carregando uma prancha na cabeça, ele falou, sabe uma coisa? E se a serraria fechar? E se a fiscalização fechar esse trem aqui? Até quando vou ter saúde para carregar um trem desse tamanho na cabeça? Ele carregando no sol lá, e você sabe uma coisa? Eu vou fazer um projeto para 10 anos. Com a toalha na cabeça. Chegou em casa, ele tinha nem o ensino Mobral lá, o fundamental. Ele fez lá aqueles negócios lá, que eu não sei como que é lá. Naquele tempo não era igual hoje, né? Mas ele fez o fundamental, o médio. Ele falou, vou fazer direito em Ariquemes. Andar 110 km de vizinha, de Buritis até Ariquemes. Você imagina um tempo de chuva. A mulher dele deu um pulo desse tamanho, porque as mulheres ficam com medo de gramado, os maridos voltar a estudar e ficar bonito demais, né? Eu não concordo com você, mas mulher, nós temos que crescer, senão nós vamos viver só na serraria. Eu não concordo com isso, mas eu vou. E foi. E Ivandro hoje é o doutor Ivandro lá em Itapuã. Quando estava fechando a empresa, que eu precisei de um advogado para resolver o problema, para quem que fui caçar? Onde que eu fui resolver? Meu amigo, não prancheiro, não pato feio, que era o apelido dele. Meu amigo doutor Ivandro, que fez o negócio lá para ele poder resolver o fechamento da empresa. Que basta você projetar. Deus está ansioso para ver você dar certo. Amém. Ninguém entendeu. Basta você projetar. Deus está desejoso de fazer você dar certo. Amém. Por que você só fala meio na segunda? A gente pegar na primeira. Aí você fica imaginando lá o irmão campo, né? É hora de projetar, para que a transição da parte de Deus aconteça. O nosso tema, você lembra? Projetar sobre a palavra de Cristo. Se você fizer isso, você pode ter certeza. Você pode abrir um mercadinho para vender banana, você vai prosperar lá. Amém. Se Deus te dirigir para isso, certo? Amém? E é no centro da vontade de Deus que somos felizes. Que até o que era para dar errado, dá certo, irmão. Quando você está no centro da vontade de Deus, um mês fazendo a vontade de Deus, te prospera mais do que 10 anos dando uma retada em um tal do ferro frio, quando você está no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus para a minha vida e para a tua é boa. Onde está isso na Bíblia? Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus para a minha vida não é desgraçada, não é endividada, não é quebrada, não é frustrada, é boa, perfeita e agradável. O que você tem que fazer? Deus, quais são os projetos seus para a minha vida? Se eu vou projetar aqui, eu vou, né? Me dirige, começa a escrever para você ver. Você vai longe, porque o teu Deus é um Deus grande e poderoso. Você crê nisso mesmo? Você pode ter pé, por favor. Deus quer nos fazer pessoas benditas, amado. Eu fui pesquisar o que é bendito, porque assim, eu acho que quando a gente não sabe uma coisa, você tem que pesquisar, para não falar besteira depois, né? Bendito quer dizer abençoado, agraciado, feliz por confiar em Deus. Aleluia. Deus quer nos fazer benditos. Nós somos filhos do Rei, do Eterno, do Poderoso. Aí você só precisa ter a humildade, dizer assim, Deus, até aqui eu já fiz tanto bom na minha vida, Senhor. Entrei cada rabo de foguete. Vamos fazer da sua forma agora, Senhor? O que o Senhor tem para a minha vida? E Deus vai começar a alinhar daqui a pouco. Tá, você vai na frente. O Michael reclamava para a pastora, parecia um velho de 80 anos reclamando. Ai, não aguento mais, não sei o que. A pastora incentivou ele, voltou a estudar, está fazendo o curso dele. De que é mesmo? Não? O curso é de quê? Radiologia, né? E está vendendo uns negocinhos do Paraguai também, né? Para emagrecer, né? Não é não? E graças a Deus, amado, a gente tem que sair do nosso. Nós nos acomodamos muito. O irmão mandou uma foto dele, pastor, eu estou com 8 livros aqui para ler. Eu falei, também estou com alguns aqui, mas em 2026 vai ser diferente. Eu vou comer livro mais do que 2025. Amém? O que você tem que fazer? É crer em Deus, é confiar em Deus e deixar Deus conduzir você. Mas você tem que ter projeto no coração, amado. Você não vai em lugar nenhum se você não tiver um projeto. Tem que ter. Deus, em nome de Jesus, me ajuda e apresenta. E se não for de Deus, Deus vai dizer para você que não é dele, mas o que for vai acontecer no nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Pedro, em 3 anos e meio, foi transicionado, ele fracassado para um pregador abençoado, pescador de homens. Amém?
tem 3 anos e meio a vida de Pedro. A minha talvez tenha mais. E a sua tem quantos anos que você está por essa transição? Que aparentemente o trem não vai. Dá a impressão que você está empurrando um Toyota numa ladeira cheia de lama, que choveu a noite inteira, você está empurrando ali naquela ladeira. Tem gente assim, amado. Eu quero dizer para você, não é porque você está em pecado, que você é ruim, não. É porque talvez você está num período de transição e você não compreendeu. Se você permitir, Deus vai esclarecer isso na tua mente, você vai conseguir ir muito mais além. Mas você tem que querer. Não espere chegar julho, agosto, setembro, dezembro. É agora. Chegando dezembro, agora é o final. Senta com o teu marido, com a tua esposa. Se não tem mulher, senta você sozinho mesmo, né? E começa a escrever. Eu vou, no nome de Jesus, e você vai. Você tem um Deus que te ama, amado. Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Está tudo pronto lá. É só você crer, ficar atento, obedecer a palavra dele. E vai estar acontecendo em tua vida em nome de Jesus. Vamos cantar um pedacinho para encerrar aqui? Tem.